Vozes interativas. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Este é o Vozes Interativas, o meu podcast. Eu sou Ju Azevedo e todas as quintas a gente está aqui tendo esse compromisso de trazer convidados bacanas, convidadas, discutir assuntos variados, que inclusive vocês também podem mandar sugestão de vocês. Se inscreve aí no canal, dá essa força aqui pro projeto e clica aí no sininho para ativar as notificações. E aproveita para seguir a gente lá no Instagram, @VozesInterativasPDC. Vamos ao convidado do dia? Roda a vinheta, Iago. Vozes interativas. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas eu sou duro demais com ele. Eu digo, fique aí. Eu não deixarei que ninguém o veja. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas eu despejo o uísque sobre ele e inalo fumaça de cigarro. E as putas, os atendentes dos bares, das mercearias, nunca saberão que ele está lá dentro. Esse é um pequeno trecho de um dos mais célebres poemas de Charles Bukowski, intitulado Pássaro Azul, Bluebird. Essa meditação profunda de Bukowski diz respeito a esse pássaro azul que a gente abafa, que a gente oprime, em prol de uma casca, de uma versão externa que a gente esculpe cuidadosamente para entregar à sociedade. Mais do que isso, para a gente se enganar. A minha sensibilidade me diz que o meu convidado de hoje, Bukowski, tem muita coisa em comum. Em especial, a genialidade com que Bukowski enxergava o seu entorno. E a mesma genialidade com que ele enxerga a vida ao seu redor nas madrugadas. E por falar em vida, a vida do meu convidado é um verdadeiro parquinho no fogo. E mesmo em chamas, ele consegue colorir a vida com maestria, com muita maestria. E essa aquarela é uma verdadeira, ou melhor, é um verdadeiro bombardeio de sensibilidade, de amor à vida, de amor à arte, de amor a tudo que é humano e o que está acima do humano, o oculto. Ele é ator, diretor teatral, é coreógrafo, já ministrou aulas de teatro na antiga FEBEM em São Paulo, em ONGs, comunidades. E ele também é escritor. Ele tem 2 livros publicados, 2 livros infantis, Clara e a Geladeira e Maranã e as Lendas. E está prestes a lançar mais 2 livros também voltados para o público infantil. Meu convidado de hoje é o meu amigo Hilton Castro. Que lindo, Ju. Que linda apresentação. Obrigado. Eu que estou muito feliz de você estar aqui. Finalmente a gente conseguiu, né, colorir um episódio aqui do Vozes Interativas. Com certeza. Eu fico muito feliz e eu tenho certeza que daqui para frente vai vir muito mais pessoas especiais. Ai, Deus te ouça, o universo, os deuses do teatro. Com certeza. Eu fico muito feliz mesmo, de verdade. Obrigada por você. Eu também. Obrigado você. Ter topado aí participar desse projeto. projeto. Eu estava pensando aqui, Ju, antes de começar qualquer coisa, você já me apresentou, né? Isso é muito importante. Eu queria hoje, eu acho que nós, atores, artistas, a gente tem uma obrigação, que é levar à frente pensamentos que se tornam coletivos. E hoje eu abri o Instagram e me deparei com uma postagem da Cissa Castello, que é uma diretora de elenco que eu admiro muito, que eu respeito muito. Muito admirado. E que é uma coisa que eu venho brigando há muitos anos. Muitos anos eu venho brigando, já participei de lutas em relação a cachês, teste, Rio-São Paulo, enfim. Mas com a pandemia, eu acho que essa história dos seguidores aumentou num nível que é descontrolado.
E aí, vindo para cá, eu vi essa postagem da Cissa Castelo. Ela se refere, claro, em primeiro lugar, aos comentaristas da Globo, que fez agora a transmissão do Carnaval. Uhum. Então, ela coloca assim: Globo cambaleia e atinge audiência desastrosa com Carnaval feito por influenciadores. Aí ela diz: até quando vão insistir que influenciador atrai público para a TV e para a dramaturgia? Cada um no seu quadrado é o que dá certo. Jornalismo para jornalistas, dramaturgia para atores e redes sociais para influenciadores. Assim é que tem que ser. Isso me deixou pensativo demais, porque eu pensei o seguinte, que eu sempre lutei por isso, né? Quando a gente estuda para tal coisa, a gente tem o direito de fala e tem um documento para isso, né? Técnicas. E aí eu pensei, será que você, a gente pode entrar num centro cirúrgico e fazer uma cirurgia no paciente? Não, né? Você tem que ter estudo, você tem que ter técnica, você tem que ter horas de prática, anos de prática e principalmente CRM, ou seja, um documento que te dá o aval para tal coisa. Você, sei que é advogada, também atriz, artista, poeta, mas também só pode advogar qualquer causa porque você tem a OAB, porque você estudou para tal. Então é só isso, a gente não quer tirar o lugar de ninguém, certo? Isso é muito importante as produtoras, os diretores entenderem. Abrindo o nosso podcast falando, não tem problema, o erro não é de quem aceita. Sabe, um dançarino, um cantor, ele tem mais é que aceitar a proposta de um trabalho de ator. Ele não sabe, ele vai entrar num mundo que talvez ele possa se descobrir, mas tem tanta gente que está precisando desse espaço, tanta gente que estudou. É só isso, cuidado com o excesso. Hoje em dia, assim, teste. Quantos seguidores você tem? Cadê as suas redes sociais? Então as pessoas estão ficando loucas, porque elas são obrigadas a postar e postar e postar e postar só para ter engajamento com seguidores, que muitas vezes não querem nem saber, principalmente quando você está falando de algo importante, de poesia, de arte. Então é isso, vamos pensar um pouco. Obrigado, Cissa Castelo. Eu tenho certeza que tem vários outros diretores de elenco que pensam dessa forma, certo? Então é só pensar nisso. O excesso machuca todos nós que estamos lutando. Eu já cheguei a um ponto de fazer teste para novelas nordestinas. Eu sou de São Luís do Maranhão, eu sou nordestino. E aí me falarem, mas é porque o diretor achou o teu sotaque neutro. E como? Sou lá, tá na minha certidão de nascimento. Então tudo é prosódia, é você ensaiar, é você trabalhar. Quer dizer, aí eu não tenho o meu lugar sendo nordestino, porque tem um outro ator que nem é nordestino, que é paulista ou carioca, e que faz a prosódia e tá lá fazendo protagonismo. Só um pensamento para a gente começar. Obrigado pelo espaço. Você tem total liberdade para se expressar. Esse É. aqui é um espaço livre que a gente coloca para as pessoas também emitirem sua opinião, Claro. as suas dores. Então, assim, isso que você falou, eu compartilho 100%. Perfeito. Eu até cheguei a comentar sobre isso, assim, especificamente sobre essa questão de números, né, de redes Sim. sociais. Cheguei a comentar isso no episódio do Jupi. Jupi, um beijo para você. Beijo, Jupi. A gente falou sobre isso, porque hoje em dia não existe mais essa preocupação de se formar, de se informar. Hoje é pelo número que você tem, Pois é. pelo seu engajamento nas redes Pois é. sociais, E aí as pessoas estão fazendo qualquer coisa. qualquer coisa. E aí é o que a gente conversou antes, entrando em depressão, quando uma coisa que você posta não dá um engajamento suficiente, sabe? De milhões de views, de likes. Então a gente está muito refém. Tá, Outra demais. coisa, gente, já voltamos ao presencial. Já voltamos ao presencial. Então não dá mais para a gente ficar fazendo figurino, maquiagem, iluminação, tendo uma boa câmera, fazendo uma boa edição para fazer um self-tape. E muitas vezes não receber esse cachê do self-tape. Uhum, Então a gente está acumulando funções uhum. para cachês muito, muito baixos. É legal esse debate. Eu acho que todos nós, diretores, produtores, artistas, temos que chegar num lugar comum de igualdade. Serve para todos e para todas as áreas. Tem trabalho para todo mundo. Então, a partir do momento que eu faço meu figurino, minha maquiagem, minha luz, eu também estou tirando o trabalho de um figurinista, de um iluminador, de um Claro. técnico.
né? Com certeza. É isso. Mas vamos começar Isso. esse bate-papo delicioso, porque você, para mim, eu estava comentando com o Iago, você é um cara que tem uma cabeça incrível. Você é inteligente, você é sensível, você é arguto. É muito bom te ouvir, de verdade. Assim, para mim é um prazer te receber aqui no Vozes Obrigado. Interativas, porque você é um exemplo de pessoa. Obrigado, obrigado. Eu respiro Um arte. exemplo, você respira arte. Você é um exemplo como ser humano, como profissional, como poeta. Tudo que você faz é muito visceral, é muito verdadeiro. Não tem meias palavras. É verdade, é verdade. Eu sou muito visceral. E É. eu sempre vou no fundo. No fundo. Não existe para mim fazer algo que seja muito pequeno e se eu não tiver uma pesquisa profunda. Eu sempre falo, gente, quando me liga e fala assim, tem um personagemzinho para você, já me dói, porque já tá diminuindo aquilo que tá me oferecendo. Uhum. Ah, tem um personagem, uma ceninha. Não me vende assim não, sabe, por mais que seja pequeno, falou: "Pô, tem um personagem que pode ser legal pra você, tem uma Isso. cena que você pode fazer ela crescer", Uhum. porque senão você já vai assim: "Nossa, é um personagemzinho, uma ceninha", e aí você fala: "Tá, então me paga muito bem pra eu fazer isso, me paga muito bem pra eu fazer isso", né, Com certeza. porque não dá, não dá. Chega uma hora que a gente se coloca na parede, sabe assim, de falar: "Não, eu quero mudar, eu quero fazer coisas maiores, eu sou capaz, eu quero", A sabe, gente vai falar me sobre jogar no isso. abismo. A Isso, gente vai falar sobre vamos sobre isso. tudo. A primeira pergunta que eu quero te fazer: como é você da porta da sua casa para dentro, sem plateia, sem telespectador, sem aplausos, sem internauta? Quem é você, Hilton Castro, quando fecha a sua porta? Sempre me pergunto isso. Eu nunca me vi, aliás, eu me vi uma vez só quando eu saí de São Luís do Maranhão, que eu estava na minha adolescência, eu saí de 14 para 15 anos, foi a única vez na minha vida que eu me vi angustiado, mas sem entender o que estava acontecendo à minha volta. Eu trabalhava como, eletricista, menor aprendiz na Companhia Vale do Rio Doce. Certo. Então eu trabalhava, o ônibus pegava na porta de casa, e a minha família não entendia. Que eu andava assim, ó, Emburrado. emburrado, mal-humorado, sabe, parece que o sol não entrava nos meus poros, era uma coisa, ó vida, ó céus, ó azar. E nem eu entendia. Até um dia, isso é muito louco, assim, porque até um dia que a minha mãe tinha umas cadeiras, que era feita que a gente fala lá no Maranhão, de cadeiras de macarrão. Uhum. E aí eu sentei naquilo, uma criança praticamente, já trabalhando, com responsabilidades. Eu sentei naquilo e eu fui contando tijolo. Um adolescente que conta tijolinho, ele tá numa bad profunda. Só que eu não sabia o que era. E fui contando, contando, contando. Puf! Dei num céu estreladíssimo. Estreladíssimo. E na minha visão até hoje, era como se aquilo fosse um aspirador de pó, sabe? Uhum. Uma constelação me sugando. E aquele foi, falei, nossa, não quero mais ficar aqui. E aí falei pra minha mãe, falei para meu pai, falei: "Eu quero ir embora, não quero mais estar aqui, não quero mais fazer". E eu entendi que o mundo me chama. Olha que lindo isso, que o mundo me Maravilhoso. chama. A minha mãe, na época, ela poderia ter me dado um tapa na bunda e falar: "Ó, vai dormir", certo? Não. Eu vi pela primeira vez a minha mãe chorar. A lágrima dela só falou assim: "Meu filho, você promete que você vai ser feliz?". Essa frase até hoje ela ecoa e eu juro pra você, dentro de casa, eu sou essa mesma pessoa louca que eu sou fora. Eu dentro de casa, eu leio um livro, eu já quero interpretar aquele livro. Eu vivo fazendo, se eu tô bebendo minha cerveja, eu já faço meus vídeos loucos, né. Uhum. Eu tenho isso, essa coisa, eh, é alucinógena mesmo pela arte, sabe, pela essa respiração do que eu acredito, do que também pode ser inventado, que a arte é isso, né. Uhum. Pode ser um mundo paralelo teu. Mas também gosto de ficar quieto, sabe. Sou muito um cara de me fechar, porque aí vem os meus questionamentos, né, aonde eu vou. Tô com 52 anos, tá começando a bater o sino, outro sino, que é: "Tá, e a aposentadoria?". Num mercado de trabalho que não tá dando oportunidades, que não tem mais contratos longos, Uhum. né. Então, mas eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa muito intensa em tudo, em tudo. Geminiano,
Eu tô aqui de manhã, eu tô muito alegre, à tarde eu já tô raivoso. E aí eu falo: "Gente, a lua é assim, ela tem fases, a maré tem fases, né, lua nova, lua cheia". Então eu me deixo cada vez mais, eu me permito ser essa mistura de cores, essa mistura de coisas e sentimentos, de verdade, Você é muito intenso mesmo. muito. Quando a gente teve aquela experiência juntos, ficamos o quê? Uns 3 meses, né, trabalhando Foi numa na loucura. montagem. Vocês estavam antes, né, eu entrei Ah, 14 verdade, dias. você não, mais Foi, tempo. 14 dias. 14 dias? Foi, por isso é que foi uma coisa fortíssima para mim. O A gente vai André chegar lá, a gente vai chegar, é, mas eu acho que não, não, espera aí, que foi tão intenso que foi. pra mim parecia mais Pois é, tempo. vocês estavam há muito tempo, e aí eu entrei na reta final, já com Você data entrou para faltando 14 14 dias para dias para estrear. estreia, para decorar texto. Quem me É, e você fez um trabalhou dos protagonistas, Pois né. é, quem me trabalhou para isso foi Ana Maria Manguete, que é Eu lembro que você maravilhosa, falava muito dela. atriz, também advogada, professora do estado, do município, e eu falei: "Não vou aguentar", eu travei, eu falei: "André, eu não vou fazer mais", o André Gonçalves, beijo André, Beijo, André. logo logo vai estar aqui, hein. Esperando aqui, hein. E aí, eu falei: "Ana, só você pode me salvar". Eu lembro. Aí daí você lembra, aí daí Uhum. a gente ficou muito juntos, a gente saía toda noite, eu para beber, para você para tomar café, Com a com a salada, né. salada e ovo. Muito bom, Mudou né. nada. É, então, assim, e foi um grande desafio para mim, um grande desafio, porque faziam muitos anos que eu não estava em cena no teatro. Ah, sim. Então eu travei, era um texto super técnico, né, com muita coisas da área administrativa, né, de Se repartições. travou é modéstia sua, né, porque quando você fez Nossa, a primeira leitura, pra mim era o personagem. nossa, obrigado, Sério, que você é um obrigado. ótimo ator de composição. Eu fico muito feliz, assim, De verdade mesmo, eu até achei que você não chegou a se preparar um pouquinho não, antes? não. Que parece que você estava indo pra Angra. Não, eu ia morar, eu cheguei a mudar, eu tinha uma Então, aí o casa em Rio André das pegou e Ostras, região dos Lagos. Eu aham. cheguei a mudar o meu CEP, porque eu falei: "Não, eu vou entrar aqui para cultura, eu vou morar aqui", e o André, eu já estava indo embora, o An Estava indo embora estava indo embora. quando o André te fez o Aí o André falou: convite. "Hilton, por favor, eu preciso de você e eu Uhum. quero você". Eu falei: "André, não tô afim, não quero mais". Ele: "Hilton, é você. Faz, vamos comigo, acredita". E Não, e foi era isso. pra ser Pois mesmo, é, porque né. quando você sentou pra fazer a leitura, É. eu não tive dúvidas. E é Era uma pra ser você. e é uma E grande foi pena, assim, né. sem nenhum preparo prévio, né. Nenhum, Você nada. sentou ali e leu Não sabia divinamente. nem aonde eu estava me jogando. E um texto, como você falou, um texto também um pouco Super técnico, né, rebuscado, rebuscado. texto longo, entendeu, com muitas coisas de repartições públicas, né. Uhum. E foi difícil, não posso negar, foi muito internamente, foi muito dolorido. Aí a Ana me ajudou muito. Eu lembro que você Eu chegava compartilhava com ela. eu chegava na casa da Ana 7 horas da manhã, Aham. ficava até tipo meio-dia na casa dela, mas exercícios pesadíssimos, pesadíssimos, de destravar, de mexer com o livro, porque a gente mexia com muito papel, lembra? Isso. Era muito técnico É, também. é. Uma E a repartição pública, né. e a Ana fez isso comigo divinamente. Obrigado, Ana. E é isso, assim. E foi muito bom. E é uma pena, eu digo mais uma vez, a vaidade não pode estar além da arte. Esse espetáculo tinha que estar aí rodando o mundo. Ouro Branco tinha que estar rodando o mundo, mas teve muita vaidade, teve muito é minha bola, e aí as coisas não acontecem, É né. verdade. Vamos ser sinceros, porque é um espetáculo que tinha tudo para estar rodando, todos os lugares, sempre tem essas coisas políticas, as E ia ficando universidades. cada vez mais orgânico, né, É, pois é, e modificando, porque aí exatamente. vai ficando mais vai afinando, Vai afinando, vai as ficando pessoas vão se mais entendendo com as suas é, indiferenças, é. e aí vai se E vão viver crescendo também no personagem, né. exatamente, É, eu exatamente. também lamentei Não bastante, é? mas isso é um caso à parte, né. Vamos Tem contar coisas outra que não história. dependem só da gente, né. Ó, fica a dica, hein. Fica a dica. Mas o que eu quero saber agora de você é o seguinte: você é uma pessoa saudosista, resistente a mudanças, mudanças súbitas ou graduais, ou você é aquele cara assim que se lança mesmo no novo,
nos desafios e vai embora? Depende. Por exemplo, eu tenho coisas que me travam, Uhum. né. Eu sou um ator de teatro de rua, um ator do improviso, um ator do se joga no abismo sem paraquedas e vai. Aí eu sou esse ator, mas eu não sou o ator do online. Eu não sou um ator do aula online, já dei aula em todos os morros do Rio de Janeiro, ONGs, periferias, e o que mais me diziam: "Ah, mas Hilton se reinventa". Cara, essa palavra me dava uma angústia, sabe, como é que com 52 anos, nunca tendo feito nada a não ser arte, eu trabalho a minha vida toda com arte, de Uhum. alguma forma, Sim, sempre sim. arte. E aí, do nada vem isso, que tudo bem, aí fala assim: "O Ari Fontoura", legal que ele conseguiu, legal, parabéns Ari Fontoura, isso é que é maravilhoso, mas tem que ser orgânico, e não é a minha praia, não é a minha praia, assim, pra fazer. Pode ser um dia, pode ser que a gente mas assim, eu gosto do inusitado. Todos os lugares que depois a gente vai conversando, Rede Globo como maquiador, foi pum, do nada aconteceu. Falei: "Meu Deus, se veio na minha mão eu vou". E aí eu sou o melhor. Eu não tenho modéstia, sabe, para não dizer, eu sou o melhor, porque eu sou o melhor dentro daquilo que eu me proponho. Você Aí eu mergulha. vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu mergulho, eu mergulho. Mas a hora que eu percebo também que, opa, já ultrapassou o meu limite do caráter ou daquilo que está me fazendo bem, quando essa me fazer mal, eu também não tenho problema em recuar e falar: "Valeu, obrigado". Então, isso eu tô te falando, carnaval foi assim, tudo que eu fiz foi de muito: "Meu Deus, tá acontecendo, tá aqui na mão, então vamos embora". Aí sim, aí o vamos embora é estudar profundamente, é ficar noites, sabe, pesquisar, é isso. Então tem coisas que eu acho que eu não vejo, TikTok, não, não, por favor, não não é pra mim. Nem pra Por mim. exemplo, sabe, ou então essa coisa de ficar: "Olha, estou aqui, agora eu vou fazer o arroz, vou fazer", não é para mim também. Mostrar minha vida pessoal, particular, dentro de casa, também a minha rotina, que às vezes nem tem, não é para mim. Então é sobre isso, tem coisas que para mim não dá, e tem coisas que me dá prazer. Desafio me dá muito prazer. Você falando sobre essa questão de intimidade, eu me lembrei muito do Thiago Leifert. Ele no bom, ele estava num podcast falando sobre essa coisa da superexposição que as pessoas fazem, né, da sua Sim, intimidade. sim, E aí, às vezes, a mídia foca em algumas coisas distorcidas, em fatos pois distorcidos é, ou em fatos verídicos, mas com a mesma exposição com que a pessoa se autoexpôs. Aí, exatamente. se você fica fazendo, ele até citou o exemplo do banheiro, você fica fazendo selfies, vídeos dentro do banheiro da sua casa, você espera o quê em termos de feedback Pois é, do público? pois é, Ou da própria imprensa, né, da é, própria mídia, se você é uma pessoa, que tem sim. visibilidade, você espera o quê em troca? Você espera que seja discreta? É, Se você mesmo já se como? Você expôs? mesmo está deixando que qualquer É, pessoa invada a sua privacidade, porque é, você está expondo a sua privacidade. é. Aquilo que é mais íntimo de você está expondo, para às vezes milhões e milhões E é de por isso também que eu estou te perguntando, porque realmente você não expõe a sua intimidade, não, você não expõe. não, Eu vejo você usar a sua rede social para militar, sim, colocar suas questões no mundo, sim, né, tudo que está relacionado à sua profissão, ao sim, social, ao mas a social. sua Não, intimidade eu não vejo. não tenho, porque não há interesse, né. Eu às vezes, até quando estou no limite das Mas minhas você se loucuras, curte sozinho em casa? eu amo, eu amo. É por isso que eu tô falando, eu sou um tipo de bicho. Você não é solitário, você vive uma Não, solitude. não, nem um pouco. Eu gosto, assim, eu gosto da multidão, eu gosto de estar com todo mundo, lá, 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 daqui a pouco eu falo: "Beijo, tchau", aí vou pra minha casa. Aí eu quero o meu silêncio. Eu falo muito nas minhas poesias sobre o silêncio que habita em mim. E aí eu ouvi o É silêncio, maravilhoso. porque eu acostumei a ouvir o silêncio, Uhum. a ouvir a minha respiração. Eu sou uma pessoa que eu não tomo remédio se eu tô com dor de cabeça, porque eu falo: "Não, alguma coisa deixa passar". É incrível se eu tô com dor de barriga, alguma coisa, eu não tomo remédio. Só quando é uma coisa extrema que o médico fala: "Tem que tomar", senão não. Porque eu acho que tudo o organismo ele tá te mostrando, o corpo fala, Fala. fala, Dá sabe. Por exemplo, eu sou um sinais. cara que eu sou muito elétrico, né, e eu não durmo de dia. Se eu cochilar de dia, eu falo: "Opa",
alguma coisa, ou eu tô febril, sabe assim? Aí eu já me cuido. Eu falo: "Opa, alguma coisa tá aqui", sabe? Ou é um cansaçozinho que não é normal, ou é alguma infecçãozinha, sempre me deixou claro essas coisas. Vivo sozinho, Alguma né, há muitos anos. melancolia também? Nunca tive. É incrível. Eu nunca tive nem toques de depressão. Por quê? Eu sempre falo isso para as pessoas. Obrigado vocês, família, amigos que me aturam. Porque eu faço catarses. Eu escrevo muito e não rasgo, hein, e guardo. Escrevo, porque depois eu vou entender o que que eu estava passando. Uhum. Mas isso aqui, os amigos sabem, minha família também. Eu doidão, eu angustiado, eu blá, 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 áudios, já mandei muitos para você. Então eu faço, pá, 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 eu desabafo, faço minha terapia, jogo no ouvido das pessoas, por isso que eu falo obrigado. Tem muitos que não ouvem, outros falam, ai, eu nem vi. Tá Eu bom, ouço. então. E aí vai, e eu me sinto muito bem, de verdade, assim, eu não guardo mágoas, eu posso brigar com você aqui. Eu chegar em casa e falar, e aí, Ju, deu certo? Você fala, ai, a gente brigou. Eu falo, menina, já foi. Sabe? É tão louco, parece teatral, mas não é teatral. É que a minha persona adquiriu esse exercício. É como o exercício de não acordar de mau humor. Eu não sei o que é acordar de mau humor. Porque eu falo, só eu vou me machucar. Sabe, eu já mudo a frequência. Tem muita Uhum. coisa da frequência, sabe? Não sei. Não tenho mágoa. A pessoa briga comigo, eu falo, ai, já tu vai voltar nisso. É a tal da DR, né? Eu falo, não. Beber uma cerveja, vamos ser Sai felizes. desse looping, né? É, É, tem tá muito certo. isso. Isso é bom. Gosto de resolver. Detesto quando alguém se distancia de mim. Já passei muito por isso. Quando a pessoa se distancia de mim e não diz o porquê. Aí é horrível. Porque a gente fica assim, o que que eu fiz? E se eu fiz, você tem Mas às obrigação. vezes diz mais respeito sobre ela. Então, mas às vezes mexe com a gente, dependendo da importância que ela tenha Sim, pra entendo, gente, né? entendo. Então aí, aí, Uhum. aí diz respeito a mim, quando eu falo que se não é importante, tchau, valeu. Mas quando é importante, aí eu procuro. Tenho vários exemplos de procurar e falo, o que está acontecendo? Se é comigo, eu tenho a obrigação de saber, até para que eu possa melhorar. Eu só vou poder melhorar no que eu errei com você se eu souber onde eu errei para não repetir o erro. O foco do problema. Foco, vamos Uhum. resolver. Senão a gente vai criando outros. Uhum. Aí se eu não te procuro, você também não me procura mais. Aí vira uma coisa que no fundo, ninguém sabe aonde começou. Qual foi o problema? Não Exatamente. é? É. É muito louco isso. E Hilton, em relação às suas poesias, você acha que a boemia dá o tom certo para elas, como dava para Bukowski? Total. Total, total, total. Eu não diria que eu sou outra pessoa. Porque o geminiano, os amigos até falam, Hilton, você tem várias personalidades. Eu prefiro assim. Eu prefiro, juro assim. Que tá tudo numa só, que é o Hilton Castro. Que lá no Maranhão é o Hilton Filho. Entendeu? É o Hilton Filho pra lá. O Hilton foi uma coisa que eu coloquei quando saí para o sul, para São Paulo. Porque lá, Hilton. Hilton. Hilton Filho. Hilton de Castro Mesquita Filho. Falei, gente, o som, hotel não é Hilton, cigarro não é Hilton, a Paris não é Hilton, a prima Paris. Eu sou Hilton, Aham. Hilton Castro. E a boemia, ela sempre me foi ou como válvula de escape, em alguns momentos, que é o que eu falei, a minha terapeuta, que aí eu escrevo, eu desabafo, e também a minha inspiração. Porque tudo parece que se conecta com um bom vinho, com boa cerveja, essa de Queiroz, com absinto, né? E me leva para um campo mágico, sensível, sabe? Todas as minhas poesias, se você ver, ela tem muito de mim, ou de algumas dores, ou de algumas coisas vividas, ou da infância, ou talvez até de vidas passadas, que vem tão forte para mim, que eu acredito muito na espiritualidade, vem tão forte que eu falo, gente, eu vivi isso. Eu sei que eu vivi isso. Não me diz onde, não me diz em que ano foi isso. Né? Eu tenho uma poesia que é das primeiras, chama-se Labirinto, que eu escrevi com 15 anos de idade. Então é muito forte você com 15 anos de idade, vindo lá do Maranhão, você entende as referências? Porque tudo isso também tem a ver.
Não é um garoto do sul. Não é um garoto com as melhores escolas, não sei do quê. Uhum, Não é um garoto que teve todo o engajamento político, social, familiar. uhum. Então, Labirinto, eu vou falar um pedacinho para você entender Fala. a profundidade de um. Para mim, ainda era pré-adolescente. Então, o Labirinto fala assim: aqui fora, andando no labirinto, a passos de ganso, me atiro no brilho do sol e percebo que meu corpo está frio, cheio de sombras pelo reflexo do espelho. E num piscar de olhos adormeço na solidão. Tudo é muito escuro e o tempo muda de repente. O ar fica pesado, as nuvens se fecham, brisa, neblina, chuva. E de repente uma bomba cai aos meus pés. E como uma fita em velocidade máxima, relembro o passado, vivo o presente e sofro por um futuro inexistente. Carência é não ter alguém na falta de uma paixão, um amor, uma sedução. Algo que te toque, te acaricie, te faça carne e me transforme em pó. E a cada toque de pele, esse corpo se desfaça em nada. E este nada, que reflete o meu íntimo, desapareça como a névoa de uma noite imperial. É Que lindo. lindo. Agora, e depois de Escreveu aos 15 velho, anos? 15 anos, e depois de velho eu fui entender. Quando ele falava aqui fora, andando no labirinto, era eu em São Paulo, um labirinto. Era real. Saindo de casa tão jovem. Carência é Uhum. não ter alguém, na falta da família, de um amor, de alguém para conversar. Então tudo se encaixa depois. Mas na época eu falei: "Ih, tá doido. Você entende? Ih, tá Uhum. louco. Tá depressivo." Não, é um desabafo que, em poesia, se torna profundo. Nada mais era do que o que eu estava sentindo do cotidiano. Carência, ter que lutar, sabe? Em busca do sol, que é o que a gente está buscando até hoje. Uhum. Busca o sol, sabe? Busca de oportunidades. É só isso. Então eu aprendi a não sofrer essa coisa. Eu escrevo e eu falo: opa, tá bom. Então eu sou boêmio, adoro e me inspira muito. Bukowski deve ser uma inspiração para você, né? Tal. E acho que em todas as obras dele, ou praticamente todas as obras dele, pelo menos nos romances, sempre tinha um alter ego dele ali dando Sempre, pois é. Eu tô com um espetáculo agora que o André Gonçalves, inclusive, começou a gente fazer a leitura, que eu quero pôr esse espetáculo para o seu rodar, monólogo. meu monólogo. Chama-se Carnaval de Amarguras, um labirinto de emoções. Aonde eu faço uma coxa de retalhos, contando várias poesias, várias histórias que eu vivi e outras que eu criei. Então é uma coxa de retalhos, uma mistura, Uhum. é um calendoscópio de emoções, entendeu? Que eu quero fazer muito isso. Que na verdade é um cara que já tá vivendo na rua, entendeu? Mas que não perdeu o amor pela vida. Ele não tem mais nada, ele tem uma mala, mas ele tem vida, não é a pessoa, oh, minha vida, não. Ele tá na rua, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo, mas tem tudo Mas ele tem exatamente, ele tem tudo aqui dentro dessa dentro. mala. E tem tudo dentro dessa mala, o que representa, Uhum. sabe, a infância, a caixa de música, não sei o quê. Por que não? A contrário de senso, tem muita gente que tem tudo por fora e não tem nada aqui Exatamente. dentro. O que mais tem hoje É, são as pessoas é. que têm tudo. Você viu essa menina Vanessa Lopes, que saiu do Big Brother? A menina tem a mansão, quando eu vi, eu não conhecia. Tá vendo? A gente não conhece, porque não é o nosso segmento. Uhum. Menina jovem, jovem, deu dó, dó. Jovem, muito jovem, ela mostrou a casa dela. Ju, minha casa inteira não é o banheiro da menina. Você entende? Mansão, 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 com tudo, 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 tudo. E ela só fazendo dancinha no TikTok, milionária, feliz, assim. Sabe, Black Mirror? Feliz. Entrou no Big Brother, ali ela não entendeu. Ela saiu da caixinha dela. Sabe, quando você fala sair da caixa, Uhum. ela saiu, aí ela pirou. Pirou, tá internada, literalmente. Fazendo Nossa. tratamento, porque não aguentou. Ela acreditou que aquilo tudo estava armado, que eram tudo ela falava, tudo atores para derrubar a imagem dela. Olha isso. É muito É. triste. Então eu falo desse outro lado, do você estar sozinho, carregando a sua história e a história dos outros, que as histórias se cruzam, mas feliz, sabe? Ou pelo menos entendendo tudo e tá de boa. É isso.
Eu acho muito importante a gente voltar para essa base interna nossa. Claro. Porque eu vejo assim que o mundo está muito em fuga, sabe? As pessoas estão Muito, buscando muito muito. números, Isso. É. enfim, engajamento, estão buscando fora o que está aqui dentro. Porque ninguém quer Ou saber que pelo menos mais. deveria estar aqui dentro, Mas por quê? entendeu? Porque ninguém mais está Ninguém se interessado. encara mais. Ninguém se encara, ninguém olha no olho, ninguém diz eu te amo de verdade, ninguém Uhum. estou com saudade, ninguém conversa sobre o problema. Ju, olha, você fez isso, 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 vamos conversar agora que a gente tá legal, não foi legal, papapá. Não. As pessoas, elas estão assim, bebeu água, bebeu o meu copo, não quero mais, não quero te ver. Você tava aqui e mexeu no meu celular, você errou, acabou. Aí, sabe, são coisas mínimas, porque elas não estão se enxergando. Elas não estão olhando mais para dentro delas. Uhum. Foi quando você, primeira pergunta que você me fez, ou a segunda, você falou, quem é você? De fora para dentro. É a minha essência, esse que eu sou o mesmo, entendeu? Eu só tenho o meu momento que eu quero estar sozinho, aí é respeito. Respeito a essa matéria, respeito a mim mesmo, e que eu não quero que ninguém venha invadir a minha privacidade, que é esse momento. Fora isso, sou o mesmo. Mas digo não, E ele faz parte do tem todo, que né? fazer. É E o importante esse não, o momento. não é tão importante. O não é tão importante. Hoje, para mim, ele é mais valioso do que o sim. Mas o não de verdade. Aham. Não é o não que a gente ouvia quando criança. Filhinho, não faz isso que papai do céu castiga. Olha isso. Filhinho, não faz isso que mamãe fica triste. Olha isso. Não. Filho, não faça isso, porque não mexa no que não é seu. Porque não é legal, isso é invadir privacidade. Eu sempre falei para as crianças, não mexa no celular do tio Hilton. Eu trabalhava com 190 crianças. Eles mexiam no celular, todo mundo mexeu no meu. Eu falava, isso aqui é trabalho, filho. Trabalho, é coisa de adulto. Acabou. Adiantava eu falar, olha, não faz isso que o tio Hilton vai ficar triste. Aí eles, eu não quero o tio Hilton É um triste. não que educa. É um não de verdade. É um não de verdade. É um não de verdade. Então, assim, Hilton, eu te convidei pro meu aniversário. Não adianta, cara, se eu não tiver afim de verdade. Adianta eu falar, ai, Ju, olha, eu não vou. Fala, Ju, olha, eu não tô afim, porque eu não tô andando com muita gente. Seja. Porque aí você vai estar livre e a pessoa vai ter que entender. Porque se ela não entender, aí já é um problema dela, não é egoísmo. Porque ela tá querendo ser enganada? Concorda? Concordo. Eu quero que me fale. Tudo. Eu sou um cara que eu vou no médico, eu falo, eu quero saber qualquer doença no início. Quanto mais você fugir, mais ela vai estar ali, Crescendo. crescendo. Uhum. Então o não é maravilhoso. Eu adoraria que os produtores, diretores de elenco, os diretores fossem assim também. Olha, Hilton, não rolou porque você não estava legal ou dirigir de verdade. Às vezes nem te retorna, aí você não fica sabendo se você foi bom, se você foi ruim, aonde você errou, Sim. entendeu? Para que você melhore. Isso é angustiante. É angustiante. Entende? E no teatro, você fez Capitães de Areia, Sim, Cadê o Céu, sim. Olhares Ardentes. Uhum. E a sua última peça, então, foi uma peça chamada Ouro Branco? Isso. Estávamos falando dela, né? Foi Foi. isso? Ouro Branco junto com Ouro você. Branco junto Eu, comigo. você, Charles Paravente, Ícaro Galvão. Ícaro Galvão E Duda. e a Duda. Ô, Duda. O Duda. Quero fazer o. O procurador. Com cheiro de Com enxofre. cheiro de enxofre, Aquela escada que ligava nada a lugar nenhum. Você acha que ela representava toda a corrupção, a sujeira da máquina pública, somada ao ceticismo daqueles funcionários públicos que estavam ali com seus salários atrasados, mal remunerados e com salários atrasados? A cena da escada era muito forte, era muito imagética. Sim. Junto com o personagem, era Rodrigues e Henriques. Sim. Essa escada, ela simboliza essa corrupção, esse amargor né, que a sociedade sente por não ter uma máquina eficiente, honesta, proativa. Você acha que representava isso? Então, por um lado técnico, eu acho que sim.
Você entende? Por um lado Uhum. técnico dentro da escrita, sabe? Eu acredito que sim. Uhum. Mas o meu olhar, quando eu olhava aquilo, eu enquanto ator e a minha pesquisa interna, havia, por isso que meu olhar ia pro eram 2 momentos, ali e o do barco, lembra? Era um momento que eu Sim, eu do ia muito longe. barco. Pra mim, era era ter a consciência que a gente estava no umbral, porque ali a gente estava morto, há muito tempo. Uhum. Pra mim ali a gente já estava era só espírito fazendo a mesma coisa que fez a vida toda e que nada deu em nada, entende? Então pra mim era assim: "O que que a gente vai fazendo aqui? O que que a gente tá fazendo aqui? Por que que a gente não sai desse umbral?". Pra mim era essa coisa assim: "Eu não quero isso aqui não vai dar nada em lugar nenhum. É aqui que a gente vai ficar nesse looping Uhum. infinitamente". Porque a gente não se preparou, porque a gente não quis outra coisa melhor. Eram os únicos 2 momentos que eu saía do espetáculo, entende, assim, emocionalmente. Eu falava: "É isso, eu tenho que ter essa ponte Não, para o e além". assim, vocês faziam de uma forma muito preenchida, muito. É, Era muito forte esse momento. é. Agora você vê, né, a tua visão a respeito do texto é uma visão, uma coisa assim meio lost, né, meio Sim, dúbia. Você sim, não sabe se estão vivos, se estão sim, é. mortos. O autor relata uma situação que aconteceu, Aham. mas aí cada um tem, de É, acordo com eu nesse o momento seu mundo, com principalmente. o seu universo interior, cada um tem uma É, visão, né. Eu também tinha um pouco dessa visão meio Lost de ser é. assim: Nesse momento "Será pra mim que estava essas claro. pessoas estão vivas?" Pra mim estava Você claro, nesse momento. É assim, eu sempre aquela repartição pegou fogo e eles pois é. Eu acho queimados que, assim, ali. até então a gente não tinha no meu interno, né, do Aham. meu trabalho de ator, assim, eu acreditava que tudo ali a gente não sabia. Estava de fato, éramos carne, osso, era real, Uhum, certo? uhum, Aquilo eles não viam que estava pegando fogo, eles não viam nada. hum. Era tudo real, real, estavam trabalhando. E é nesse momento que eu tô falando, vai chegando uma exaustão, que vai te não vai tendo a consciência de que, sabe assim, já fiz isso 35 anos. Você sabe assim, o Aham, looping. aham. Não, já fiz isso, não é isso. Eu ia fazer outra coisa. Por que eu tô fazendo de novo? E aí ele percebe que ali não tem mais matéria, Você falando que é o sobre espírito. looping, eu vi uma entrevista com Bukowski, onde ele dizia que a morte era quase bem-vinda, justamente por esses loopings. Sim, Ele falou que a gente chega numa fase da vida, numa um momento da vida que tudo fica muito repetitivo. sim. E quando a coisa começa a ficar muito previsível, no entender dele, já era o momento que tinha que Eu se acredito predispor, muito. sabe? Se dispor já para a morte. Eu conheço tanta gente que tem medo da morte, sabe? Conheço mesmo que assume, fala: "Ai, tenho medo, não quero". Eu não tenho o menor Mas problema. será que a gente morre Então, eu estou te mesmo? falando, eu não tenho o menor O que problema por acaba é isso isso. Por isso aqui. que eu estou te falando, eu sou espírita, né, eu sou espírita, então assim, eu não vejo eu acho que assim, claro, pensar em sofrimento é uma coisa diferente, porque a gente sempre pensa na matéria, em dar trabalho para o outro, e sabe, até quando vai sofrer, aí tudo bem, acho normal, porque somos de carne e osso, né, temos razão e as emoções. Sim. Mas falar sobre a morte para mim é uma coisa tão bacana, saber que eu se eu tô aqui e se eu fiz a passagem legalzinha, eu tô subindo um degrauzinho, porque para mim isso aqui é umbral. Para mim isso aqui é umbral, é o purgatório, sabe, aqui a gente tá purgando, a gente tá tentando ser melhor, sabe, a gente já foi pior e vem aqui para tentar melhorar, porque não tem outra explicação, sabe, de você ter pessoas que são acolhidas, mas a índole é para matar, sabe? Não tem outra explicação. Ou de crianças nascerem sem braço, sem perna, sem, sabe? Aí não teve livre-arbítrio, não teve, sabe? Uhum. Tem um estudo segundo a espiritualidade que tudo isso é conversado no outro plano. Ou você vem dessa forma para ajudar uma família a ser melhor, também tem. Você vem só para ser luz para uma família que era trevas, Uhum. entendeu? Uhum. Acredito muito nisso. E sou de boa, não tenho o menor problema. Mas você acha que Ouro Branco também trazia uma mensagem de esperança? Porque
aqueles funcionários, eles mortos ou vivos, eles estavam completamente arrasados porque não recebiam seus Sim. salários, tinham seus anseios, suas necessidades diárias, mas existia também um ímpeto de esperança neles, né? Lembra daquela cena que eles ficavam ali sonhando com Sim. viagens? Mas eu acho que ali, Ali era um momento de sonho, eu não sei se de sonho, de esperança. então para mim tem outra linguagem. Eu acho que não É. era isso. Eu acho que era fuga. Sabe quando a gente faz alguma coisa por fuga? Tipo, tá, então vamos aí, o brinde, que nem a foto do selfie lá da, Aham, sabe? Ninguém vai postar, tipo, hoje estão postando, né? Porque agora também é moda postar suas desgraças, né? Tá sendo moda, mas antes não. Era o Black Mirror, tudo lindo. Tá? Tanto é que a nossa foto todo mundo, mas não todo acredito. mundo lascado, mas ele Exatamente. É posando a pra fuga foto. do tipo, opa, eu vou Então comprar você bolsa, acha eu que vou era gastar. fuga? Eu acho, eu não vejo espetáculo em nenhum momento com esperança. Tanto é que outra cena que pra mim era fortíssima, que volto a falar do quadro, que ele falava, tá vendo aquilo ali? Aquele barco, sozinho. Somos nós a deriva. Nossa, essa cena era Aquilo muito. me arrepia. Somos nós a deriva. Ou seja, não tem mais. A gente tá sem alimento, a gente tá sem vida, sem alma e sem perspectiva. Então é isso, é tipo, acorda, a gente Sem não, bússola. sem bússola, sem nada. Então eu não vejo nesse espetáculo nenhuma. Por isso que eu Interessante. gostava, assim, eu achava que ele tinha coisa engraçada em alguns momentos, mas esse da Mas direção, para quebrar um pouco, pra né? quebrar um pouco, exatamente. E esses momentos que ela, minha bolsa, era pra quebrar, pra não ficar tão no fundo do poço. Mas não tem como ser feliz, né, amiga, né, numa repartição dessa. Não tem mesmo. Não tem como ser feliz dessa forma. Eu penso assim, é uma viagem. É uma pena mesmo que tenha vontade. Todo mundo, né? Todo mundo que foi assistir, os meus amigos, foram bastante gente. Todo mundo falou, cara, como é que pode vocês pararem esse espetáculo tão bom, né? A gente fez poucas apresentações. Isso ia afinar, isso ia ter muita coisa para se. Daria sim. Com Aria, certeza, porque o muito ator pano tem pra que ter o manga. direito, o ator tem que ter o E direito André de dirigiu jogar lindamente, né? lindamente, lindamente. E é o que eu falo, e o Teve uma André dava o poder sensibilidade, de. uma loucura E poética essa muito bonita. liberdade, você poder botar um caco Isso. atual, gente. Hoje em dia, todo mundo, toda peça coloca cacos atuais. Toda peça. Não existe hoje. Você vai assistir Fernanda Montenegro. Tem algum momento que fala do atual. Então, isso é caminhar com a humanidade. Então é isso. Hoje em dia não tem mais autores, os diretores, eles não queriam que você trocasse uma vírgula. Hoje eles sabem que não dá para fazer. Renascer tá aí. Renascer já mudou para a segunda fase, tá toda atual. Não tem uma palavra que não seja do momento. Ou acompanha, né? Ou afunda. O arco dramático dos personagens é bem diferente. Da Jacutinga. Nossa! Não, e a palavra. Palavra, porque hoje, tudo bem, temos todos os direitos, mas não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode ser colocado dessa forma, é homofobia, é etarismo, então tudo isso modifica um roteiro inteiro. Modifica um roteiro inteiro. Né? De como falar, o que falar, em que momento falar. Muda tudo, muda a interpretação, muda. E aí, se você está acostumado a ver um vilão, entendeu? Imagina, Carminha não poderia nunca. Que esculhambava com uma criança gorda, você não vai ser nada, hoje não pode. Entende? Então, como é que vai fazer? Como é que ela vai ser má? Tudo E a gente isso. está falando de Carminha, de uma novela que foi há 10 anos Pois atrás. é. Não tem muito tempo. Não, pois é. Imagina Renascer. Mas muita coisa foi ressignificada mesmo. Muito. Eu acho que é válido. Claro, É válido. claro. Mas já tá beirando, assim, um exagero. Acho que Eu acho que tem que ter cuidado. discussões são interessantes, Exato, são importantes, mas acho que tem coisa que já tá, não sei, é minha opinião, que eu acho que já tá passando Eu um também pouco do acho. ponto. Eu acho que hoje em dia. Por isso é que não tem mais comédia. Porque é só A comédia quem é vai um grande escrever. exemplo. Pois é. Quem vai escrever bons roteiros de fato é a juventude. Porque ela que já está nascendo nessa nova nomenclatura, nesse novo comportamento, código de comportamento. Tudo isso legal. E de fala mesmo. De né? fala, de posicionamento. Então, tudo isso vai ser possível, que é maravilhoso. Estou falando, é maravilhoso
por muitas coisas, né? Mas esse cuidado da gente ter que ter com o ator, porque a gente ator também, a gente podia fazer várias coisas. Hoje o ator não tá podendo fazer muita coisa. Porque se ele é nordestino, ele não pode fazer um paulista. Se ele é um paulista, ele não pode fazer sabe? É ator. No teatro a gente faz tudo. A gente faz do caiçara, do caipira. Então tá muito isso. Tá muito essa coisa do tem que ser do local, tem que ser. É o poder de fala em relação a tudo, até ao bairro. Sabe? Isso é complicado. Muito. Muito complicado, porque limita o ator. Então, ou seja, eu só vou poder fazer alguma coisa se for um nordestino e que não esteja mais morando no Nordeste. Então, se encaixar, entende? Esse perfil, o nordestino que não mora mais no Nordeste, aí eu vou poder fazer? Eu não posso fazer um renascer? Eu não posso fazer? Claro que eu posso. Porque eu fiz muito nordestino. Entende? Muito. Então é isso. São essas coisas. E as palavras também, né? Porque se a gente também não fala, porque vai continuar existindo, né? Então tem que mostrar também que vai existir. Feminicídio é o que mais tem. Então, para ter o feminicídio, tem que O ter Brasil é recordista, né, de índice recordista. de Então, para isso, numa novela, tem que ser um cara, aspas, escroto, sem caráter. Né? E para ele ser sem caráter, como é que ele vai tratar essa mulher só no olhar? A palavra tem que ser dita. Cai numa discussão assim que é extremamente acalorada, né? Quando você mostra, você está fazendo apologia. Sim, pois é. Eu estou te Você falando. tá mostrando como É a verdade, delicado. como é a verdade nua e crua. Que ela vai continuar. Você não tá Mas eu tô fazendo te falando, apologia. é difícil. É muito difícil. Virou um campo minado. É muito difícil. Saídas, por exemplo. Ah, o Kevinho não pode casar com fulano porque ele vai casar com o matador? Legal. Legal. Ah, você não quer dizer, o matador matou não sei quantas pessoas e casa com gay e é feliz? Legal. Então fizeram o quê? Fizeram o matador pagar a sua pena. Resolveu. Você entende? Resolve o conflito. Resolve o conflito. Mas ele não deixa de ser o matador. Claro. Ele não virou bonzinho. Entende? Uhum. É nesse sentido. É subestimar demais, né, a nossa capacidade, né? Por exemplo, claro, gente, olha, por favor, a gente tem que ter cuidado sempre no que fala e como fala. O que eu falo é o seguinte, quanto mais trans tiver para fazer o papel, perfeito, perfeito. Mas eu posso fazer uma travesti. Rodrigo Santoro fez no Carandiru. Entende? Porque senão vai ficar assim, não, tem que ser lésbica, tem que ser travesti. Senão daqui a pouco tem que ser bandido. Tem que. Jacutinga. Podia ter chamado, né? Eles poderiam ter escalado uma atriz de 70 anos. Sim, Ou então uma atriz que tem o histórico da prostituição, sei lá, e que tem DRT. Tem muitas prostitutas que tem o DRT, que já tinha lá no passado. É muito delicado, o que eu falo é assim. Mais uma vez, cuidado para não cortar. Você pode e deve dar espaço para todos, mas desde que essa pessoa tenha estudado para isso. A gente volta de novo ao estudou para isso? Tá preparada para isso? Beleza. O que não pode acontecer assim, não, precisamos de uma trans ou uma travesti, porque hoje em dia sabemos que não pode chamar todo mundo de trans, que tem travestis, como eu tenho as minhas amigas, que falam, não, sou travesti. Então, cada um escolhe como quer ser chamado, não é isso? Então, assim, mas também pode, em algum momento, colocar, sabe, o Hilton ou qualquer um para fazer, ou você para fazer uma lésbica, uma sapatão, como dizem, como a menina fez lá, Maria Machadão e por aí vai. Pode, quero dizer que pode, não obrigatoriamente tem que ser. Né? Porque o que tá rolando assim, que o meu medo tem que ser. Então, para fazer a buba, tem que ser uma trans. Né? Ainda bem que as pessoas estão se preparando para tal coisa, porque antes não era. Antes, uma travesti era puta, não tinha espaço, ou cabeleireira. A gente sabe disso. Os galãs não podiam dizer que eram gays. Eles não podiam sair do armário. Uhum. Entende? Muito complicado. Muito complicado. Acho que tem espaço para tudo, mas é muito rápido para ficar muito fechado.
Tá conseguindo entender, assim, Tô conseguindo. né? Acho que Uhum. você pode fazer tudo. Eu acho que eu posso fazer tudo. Me dá oportunidade. Isso também caiu numa questão que eu até discuti aqui com o Milton Filho, né? Maravilhoso, Sobre Milton. Milton, você é demais. A gente estava falando sobre essa questão racial, né? Sim. E ele deu uma entrevista para o Globo, onde ele disse que ele espera um dia que ele seja chamado apenas de Milton Filho, ator, Eu e vi. não de ator negro. Perfeito. Então, perfeito. E aí a discussão, o negro não pode fazer o milionário? É. Não pode fazer o E ao mesmo tempo médico, não pode fazer o favelado? Não o pode fazer o bandido? favelado, o bandido, Então ele pode fazer tudo. Não é assim, o não. Então jagunço, agora né? vamos colocar fazendo só papéis bons. É, E, pô, e a são dramatização? caixinhas, né, que Caixinhas. colocam a Então ele gente. pode. O Milton maravilhoso, como fez aí uma travesti, um gay, não sei, no filme, maravilhoso. Alcione, Então, pois é. na Então segunda temporada de pode. Dom. Aham. Então pode. É isso que é legal. Como o Lázaro Ramos já fez E tudo, já fez fez mulher. inspirado nas pretas É. periféricas, não fez, Isso é maravilhoso. não fez naquela linha mais afeminada. É. A Alcione, ela tinha ela tinha um lado assim bruto, Então é isso. Acho que fica a agressivo. dica nesse sentido, sabe? Fica a dica nesse sentido, sabe? Tá aí Milton Filho, tá aí Lázaro Ramos, tá aí, enfim, tantos e tantos atores que são capazes, já mostraram que podem fazer. O alto escalão, o tenente, o advogado, o grande empresário, mas que pode fazer o bandido, que pode fazer o pobre, que Que pode também fazer pode o fazer. estuprador, que pode fazer o cara que foge total da linha e que odeia, pode ser um racista. Temos que ter isso também. E que pode ser o presidente da República. Exato, pois é. Então, tudo. E que pode. Nós sabemos que a nossa grande luta foi agora, quando que a gente passou, de ver gays totalmente preconceituosos, professores preconceituosos, pretos preconceituosos, pobre preconceito. Então, tudo, a gente passou por isso Gays, tudo. machistas, Gays, machistas, misóginos. Isso é que eu tô falando. Aí é formação de caráter, né? Agora, o estudo é diferente. Se você vai estudar e vai se preparar com um bom preparador de elenco, que tem vários por aí, você é capaz de fazer tudo. Agora estuda para isso, sabe? Uhum. Não joga uma pessoa só porque ela acabou de sair do Big Brother, ou porque ela fez a Fazenda, ou porque ela fez o TikTok, estourou e tá com não sei quantos bilhões de seguidores. Não joga nos leões, então prepara ela. Sabe? Fala, olha, você daqui a 2 anos tá com a gente. Aí, olha que lindo. Você vai preparar a pessoa para fazer tal coisa. É legal. Porque uma pessoa dessa também, ela não tá preparada emocionalmente para não dar certo. Entendeu? Aí você acaba com o psicológico de uma pessoa, porque a pessoa vai sentir a última bolacha do pacote. O dinheiro para ela não é nada, porque dinheiro ela já tem. Uhum. Elas procuram pela vaidade, pela coisa pessoal e para ser vista. É isso. Uhum. Então, a gente acabou entrando aqui numa questão que eu ia colocar para você sobre a questão dos estereótipos canalhas, né? Sim. Ainda existe muito. A imagem que você imprime. Você imprime a imagem do bandido, você imprime a imagem do mocinho, você imprime a imagem do médico. São as caixinhas. São as caixinhas. É o que a gente fala assim, as caixinhas, tipo assim, aquele policial. Eu tenho colegas que só fazem policial. Eu tive um professor, não vou citar nome, sim, obviamente, né? Que chegou para mim em um dado momento, eu me lembro que foi um momento muito triste, muito, muito doloroso. Eu fui pro banheiro da Cal chorar. Tô revelando isso aqui pela primeira vez. Porque foi um baque para mim. Tipo, você nunca vai pegar uma mocinha. Você sempre vai fazer a policial, a personal. Acho que eu vi essa história. Você colocou alguma coisa assim no Instagram. Que falou pelo teu corpo. Isso. Você vai ser a durona, não tem movimento. Não, isso aí já foi uma outra questão. Coisa. Para não fazer testes com
com o meu Eu lembro alguma coisa que você colocou. com o meu braço à mostra. Ou seja, Aí é engraçado te colocando que, num assim, lugar que não é teu. numa caixinha. E aí eu outro dia, assistindo ao RJTV, a apresentadora, que é uma apresentadora de respeito, super profissional, braço malhado e o braço de fora. Quebrando, sabe, esse paradigma, Lógico. esse estereótipo canalha. Porque o corpo Chega, né, não diz gente? quem você é. É, Claro, é um reflexo dos seus hábitos, claro, ok? Mas não diz quem você é em essência, claro. entendeu? Agora, a questão que eu tô colocando aqui não é nem dessa pessoa que falou para eu fazer, foi Não, foi uma sim. produtora de cinema que falou isso para mim. Ah, o braço aqui é malhadinho, seu corpo é bonito, mas cuidado, porque podem Pois te é, colocar numa caixinha. pois é. O que eu tô falando é lá na época É. da minha escola, que o professor chegou para mim e falou assim: ah, você vai fazer no máximo a vilã, a personal, a policial, a delegada, pela imagem que você imprime. É. Eu acho isso muito É um pobre, absurdo. é muito limitado. E mudou alguma coisa. Por exemplo, nós, nordestinos, ou nortistas, enfim, de onde viesse, a gente nunca pegava personagem, nunca pegava publicidade, porque era assim, você tem que neutralizar, a gente era obrigado a neutralizar o sotaque. Uhum. Olha que loucura, a gente ficava em casa ensaiando para neutralizar, ou seja, para esquecer a sua origem, entendeu? Para poder fazer alguma coisa. Olha como era no passado. Eu não sei se você me conheceu, eu era bem gordo, então eu fazia todas as publicidades. Clóvis, beijo, grande cara da publicidade. E eu fazia tudo com Clóvis, mas eu era o gordo engraçado. O gordo engraçado. Eu fazia porteiro, faxineiro, entendeu? Olha que louco, era o porteiro, era o faxineiro, sabe? E aí Esse panorama mudou? Então, ele se mudou depois que eu comecei a conversar muito, principalmente com o Lauro Macedo, que é da Globo. Eu falei, Lauro, eu tô cansado. Ele falou, Hilton, pra você sair, você vai ter que tomar uma atitude e se colocando em outro lugar. Entendeu? E quem me deu essa grande oportunidade, que a gente vai poder falar aí depois ou agora, é o Breno Silveira. Breno Silveira, um grande diretor de cinema, humano, o cara humano, você podia ter uma fala, ele te dava a mesma importância que ele desse para um protagonista, sabe? O Breno Silveira, ele foi uma pessoa, infelizmente partiu, mas eu tive o grande orgulho, tenho esse grande orgulho emocional de ter sido dirigido pelo Breno em alguns trabalhos, assim, maravilhoso. É isso. Falta humanidade nas pessoas também, sabe? Não é fácil um ator pegar uma locomotiva a total vapor. Olha a dificuldade já é. Tá todo mundo lá, já fez trabalho de mesa, já fez trabalho de preparação de elenco, várias leituras. E aí chega um ator com um papel menor, que existe, não adianta falar que não existe papel pequeno, existe, né? Então ficar ali e entrar nesse furacão, ele, no mínimo, ele deve ser bem acolhido, sabe? No mínimo, ele tem que ser bem acolhido, sabe? Para que ele não tenha insegurança. Muitas vezes ele vai receber só a cena dele, ele não vai entender como... Não sabe nem o que tá rolando. Como essa história começou, para onde que pra vai. Onde vai. Se ele volta ou não volta, sabe? A gente só sabe que não volta quando morre. Se não, fica ainda... Ou quando é obra fechada, né? Ou então ficar com aquela expectativa. Aí, será que ele volta? Isso é horrível. Isso é horrível, né? Eu me coloco muito no meu lugar do que eu já vivi. Hoje eu não quero mais viver isso, sabe? Não é nem um pouco de arrogância, não. É idade, é o tempo que eu tenho de carreira, tudo que eu já fiz. Eu quero, no mínimo, saber, não, o que é isso? Mas por que ele está falando isso? Qual o contexto que ele está fazendo isso? Você já recusou alguns trabalhos, né? Eu tenho recusado muito trabalho. Muito trabalho. Porque, assim, infelizmente, porque eu preciso pagar minhas contas. Mas é assim, sabe? Aí tem aqui uma ceninha pra você, uma diária. Aí manda a cena, 2 falas. Mas volta, não sabe. Aí, não, e o cachê é tanto, sabe? É colocar, me dói. Queria estar trabalhando. Mas hoje eu preciso de oportunidade para saber o que eu estou fazendo. É uma cena, mas seja a cena, que eu tenha curvatura dramática, que eu possa mostrar meu trabalho, entendeu? Claro. Que ninguém fala, caramba, te vi ali naquela cena, pô, que cena boa. Agora,
Bom dia, madame, aqui me mandaram flores e nunca mais aparece. Ah, sabe? Não dá. E por um cachê Eu muito super te baixo. entendo. Não, não dá, não dá. Infelizmente. Agora, falando de papel com relevância, o seu personagem Zaqueu é um personagem muito interessante, né? É, Eu fui fazer uma pesquisa sobre ele na Bíblia. A é, história dele é muito interessante. Um homem rico, né, com posses, funcionário do império, é. cobrador de impostos, odiado pelos seus Odiado. compatriotas. E aí tem um encontro com Jesus Cristo, se arrepende desses pecados e resolve então doar uma boa parte das suas propriedades para os mais necessitados. Exato. Essa discussão sobre o perdão, sobre o arrependimento, fez alguma diferença para você? Essa é uma pergunta, segura. A outra pergunta, você é um homem cristão? Você se considera um homem cristão? A Bíblia para você é um relato baseado em fatos reais ou um belo romance? Uau. Bom, eu não sou um cristão. Eu sou um homem espírita, né? Eu sou um homem espírita. Eu acredito nos orixás. Eu acho que a força da natureza ela é muito maior do que esse nome, esse Deus, esse Cristo, esse, sabe, o que passou, o que não passou, escreveu na tábua. Então, tudo isso me confunde muito, muito. Então, eu não sou um estudioso da Bíblia, mas uma coisa que foi muito legal, assim, eu não posso negar que eu tive pré-conceito. Eu tinha sido chamado para fazer uma novela na Record antes, eu não aceitei. Eu tinha preconceito, sabe? Era assim, eu falei, emissora de Macedo, sabe? Enfim, eu tive esse preconceito. Falei até Uhum. com eles lá dentro e tal. E foi o E você fez oposto. um personagem grande, né? Pois é, então aí foi o oposto, porque assim, quando eu recebi o convite, que foi um convite, isso foi muito legal, porque eu não precisei fazer teste, sabe? Isso é tão importante também, sabe? Você fala assim, não, alguém me viu, pensou em mim e me chamou. O Edgar É um Miranda, reconhecimento do seu é um trabalho. reconhecimento do trabalho, sabe? Isso é muito bom, fico muito grato. E eu saber dessa curvatura, porque aí, lógico, quando eu soube do Zaqueu, eu fui estudar o Zaqueu. E eu saber dessa curvatura, que ele era um cara muito, muito, muito ambicioso, um cara ruim, sabe? Um cara que roubava literalmente das pessoas. Uhum. Se fosse hoje, ele seria um miliciano da época, sabe? Literalmente. Uhum. De alto nível. E, e a coisa dele sempre tá brigando com as prostitutas, sabe assim? Ele sempre ia pra Adela, ele sempre ia pra Bárbara Bossa, sabe assim? A Adriana Garamboni, as atrizes que eram as prostitutas, ele sempre falava, você é prostituta, você não sei o quê, e roubando, tirando, tirando, tirando. Quando ele teve essa curvatura emocional, que é de começar a ver, ele começava a ouvir as palestras, os testemunhos de Jesus com os apóstolos, com as curas. Aquilo foi incomodando ele aos poucos. Isso que é legal. Não foi uma, vou. Era incomodando. Ele falava, nossa, então eu tenho uma doença aqui em mim que será que cura? Foi quando ele começou a seguir Jesus, seguir e subiu na árvore. Essa cena é a grande mudança dele, que ele não quer ser visto. E aí Jesus veio e fala, Zaqueu, aí ele cai da árvore. Ali ele falou, pronto, não tenho mais pra onde correr. Aí ele fala que vai dar um banquete, sabe? Então é tão legal quando você. E assim, a cena foi linda, porque foram 2 banquetes. Uma cena só para leprosos. E eram pessoas mesmo com deficiências, cadeirantes. Sabe? É Maravilha. fantástico. E a Record tem uma coisa muito legal de ser um império dos efeitos, né? Uhum. Coisas muito gigantescas e tal. Então foi um trabalho muito importante. Assim, eu tive um respeito muito grande, né? Por esses apóstolos, por essas pessoas. Foi muito bom fazer. Isso é muito bacana, esse seu distanciamento, né? É, Muito bacana, porque você que não é cristão fez um trabalho no profissionalismo e sem sim, colocar as suas questões, o seu credo, né? sim. Por quê? Porque eu tô falando que a gente tem que entender que a nossa profissão é fazer, viver, dar vida a várias. Eu não preciso E ser com um distanciamento. traficante. Eu não preciso ser um traficante e nem É, ir traficar para fazer. exatamente.
sabe? Pra passar a verdade, você não precisa viver aquilo. Não, tá ali na nossa cara. Eu Aham. lembro que eu fiz um espetáculo em São Paulo chamado Olhares Ardentes, do Bergman. E esse Olhares Ardentes foi uma coisa que mexeu muito com a gente, que chamava Teatro Maldito. Era lá no Teatro Pirandello, na Bela Vista. E era à meia-noite o espetáculo, assim, chamava Teatro Maldito. E aí era sobre uma história real do Fortunato Botton Neto, que foi um psicopata que matou 37 homossexuais no Parque do Trianon. Essa história é real, certo? Década de 90. E a gente foi fazer laboratório, porque nós éramos todos michês. E a gente foi ali para o Parque Trianon fazer laboratório. Esse tipo de trabalho é muito legal. Você não precisa viver, mas conhecer de verdade como é que é, quais são os truques que eles usavam na época. Aquilo eu ficava. E o medo, porque é um medo. Qualquer um que chega, os caras estão achando que você quer pegar um ponto, um lugar. Então é um tipo de laboratório que eu acho válido, que eu acho legal, sabe? Se você vai fazer um cafajeste, sei lá o que, vai por esses meandros, sabe? Vai fazer um malandro, tem que conhecer o submundo um pouquinho. Isso eu acho legal, como pesquisa. Mas não deixar A isso sua pra arte sua tem que vida. fazer sentido, né? Não é só É, pra te sustentar materialmente, tem que fazer não. sentido, né? Tenho me perguntado muito sobre isso, sabe? O que que eu digo? O que que eu tô levando pras pessoas, sabe? Tenho me perguntado tanto. Por isso que quando eu escrevo, principalmente pra criança, tem que ter um porquê, sabe? Do que fala? Do que fala Clara e a Geladeira? Do que fala o menino que ouviu o silêncio? Sabe? Do que fala Peteca e o sentimento das cores? Né? Esses são os livros que você ainda vai lançar, né? A Clara e a Geladeira, Não, Clara e a que tá Geladeira já é lançado, pois lançado. é. É, e o Maranã e Ela as fala, Lendas. sobre os porquês da criança Uhum. e a superação do medo. Então, olha que legal. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E tá Importante. claro lá, do tipo, mãe, por que isso? Mãe, por que aquilo? Por que lá dentro da geladeira é frio, aqui fora é quente? Sabe? Por que eu tô crescendo? Por que eu não gosto mais dos meus brinquedos? E a superação do medo é porque uma vez ela se sente só, e aí as luzes se apagam e ela vê sombras. Então, as sombras para ela viraram grandes monstros, né? O Maranhão e as Lendas fala sobre as lendas do Maranhão, todas as lendas do Maranhão, que eu acho que isso não pode morrer, porque o folclore ele tá morrendo, ele vai morrendo, né? A cultura popular vai morrendo. E eu escrevi esse livro e estou lutando muito para que ele seja grade em São Luís do Maranhão, no Maranhão, entendeu? Porque ele é uma história de uma índiazinha, entendeu? Que a avó contava as histórias do passado, do folclore, e ela sonha, e esse sonho leva ela para viver aquela história. Então tem um porquê, entende? Para não deixar isso acabar, não deixar isso morrer. Que tudo é lenda, mas sendo contado é tão Faz legal. parte da cultura popular. Esses estão publicados. O próximo chama-se O Menino que Ouviu o Silêncio, que fala sobre o bullying na infância. Muito importante. O bullying na infância está totalmente atual, não para nunca, né? E o outro chama-se Peteca e o Sentimento das Cores. Já estão escritos. Que ensina as crianças a entender, através das cores, todos os sentimentos. O medo, a alegria. Você fala do bullying, mas não numa de erradicar o problema, e sim como lidar com o problema, porque sempre vai existir. Não, a história é tão... Quem não passou por isso na infância? Não, a história é tão legal, assim, que eu... Eu me lembro que eu era muito magrinha, e aí era chamada de bacalhau, porque diziam que eu era muito seca. Isso pra mim era terrível, terrível, terrível. Eu chorava muito, eu me sentia muito mal. Então sempre vai existir. Sempre, isso não vai acabar nunca. Não vai acabar. É a forma como você Aliás, há vai pouco lidar, tempo, você viu que tem vai lidar adolescentes com que isso. matam outro na escola. Que ele não aguenta, porque hoje tem toda essa coisa de depressão, e ele não aguenta. Não, E se mata também por conta do bullying. O Menino que Ouviu o Silêncio, ele é muito lúdico, porque... Ajuda a superar. A superar. É a história do João, rapidinho, é a história do João, que tinha uma orelha muito grande, orelha grande. Então ele chegava, na primeira infância, tinha a fulana que tinha o cabelo de fogo, tinha o nhônio que era gordinho. Então eu botei todos na primeira infância, então ele convivia com todas as diferenças, só que criança não tem maldade. Então, começa tudo, o gordinho, a cega, a quatro olhos, a orelha de abano, a sardenta, tudo isso. A preta, o japonês, na mesma classe. Pum! João, orelha de abano, vai para outra classe. Aí sim.
Vai para outra classe, outra turma, aí começa orelha de abano, orelha de elefante, orelhudo, orelhudo, orelha de elefante. Ele chega em casa, bota dois tampões de rolha de vinho e vai para a escola. Todo mundo e ele felizão, porque não ouvia ninguém. Entendeu? Então, o efeito dele foi não vou ouvir. Só que ele ficou triste, vai para uma escada. Quem vê que ele tá triste? A Bela, que é uma preta linda, que é surda e muda. A Bela, surda e muda, vê que ele não quer tirar aquele tampão e começa a ensinar a língua dos sinais para ele. Olha que é só superação e inspiração. Aí ele aprende a língua de sinais e fica com ela, e todo mundo ficou com o quê? Inveja. Ah, não, como é que ele tá com a menina mais bonita da escola e essa língua que ele fala com ela que a gente não entende? João fala, vamos ensinar eles. E João começa a dar aula para todo mundo. Olha que legal. Que bacana. Esse você ainda vai lançar. É, vou lançar. Então aí fala superação e inspiração. E a classe depois entende de tudo. Enfrentamento. De enfrentamento, né? Entendeu? E não de uma ilusão. Não, de que ou de um acabar, sofrimento. ou que, sofrimento, vamos acabar com não vai acabar. Não vai acabar. Não vai acabar. É a forma como você vai lidar com ele. E é muito legal. Assim. Enfrentar o demônio. Muito legal. E tem um final muito legal, que é a história da professora. Bom, aí tem férias, né? Vamos dizer assim, férias. Aí tem um acampamento. Só que o João ganhou uma cirurgia. Tudo bem, olha que legal. Se ganhar a cirurgia, não tá feliz com o seu corpo, faça. Claro. Entendeu? Se ganhou e tá feliz, faça. Aí ganhou de presente de cirurgia, João foi fazer a cirurgia. Quando chega na campanha de férias, o João já era coqueluche, já era o cara que ensinava a língua de sinais, surdo e mudo. Cadê? Mas essa insatisfação também é uma linha muito tênue, né? Porque ele não era satisfeito por influência de terceiros ou porque ele realmente não gostava da orelha? Mas acho que a estética nunca vão gostar. Então, assim, eu deixei claro no livro assim, o tio que conseguiu fala, você quer fazer? Você gostaria? E ele fala, não, eu prefiro. Sim. Isso é legal, deixar claro. É por ele. Mas lógico, claro que a gente faz. Olha, que nem a história da pessoa que tá gorda, né? Acima do peso, desculpa. E ela diz: não, eu sou assim, eu prefiro assim, eu prefiro assim. Aí luta para emagrecer. Ou faz bariátrica. Quer dizer, é uma mistura, vai ser sempre uma mistura entre aquilo que você quer se aceitar e aquilo que o olhar diz. O olhar é o que você falou, vai sempre existir. É um olhar, sabe, é uma roupa que não cabe. É complicado. É complicado. Jojo Todinho tá aí, ó. Faz, agora fez bariátrica. Então, cada um é muito tênue. Então, o João, eu coloquei assim, o João ficou famoso porque aprendeu, porque também virou sucesso. Certo? Certo. Então, ele com sucesso, esqueceram o que antes era defeito, que é a orelha grande. E ele aproveitou tudo isso de boa e aceitou a cirurgia. E aí, quando chega lá como é que fala, no acampamento, as crianças, não, cadê João, cadê João, cadê João, cadê João? Aí é que vem a lição de moral. A professora reúne e fala, olha, o João não vem. Suspense. Como não, como não? O João tá no hospital. Quando fala João tá no hospital, criançada achando que ele tinha morrido, sei lá o quê, chora. Ela falou, não, sabe o que acontece? Tudo começou, vocês fizeram uma coisa chamada bullying, isso não é legal. Então assim, ele tá bem, ele que escolheu fazer, e ele fez uma cirurgia para diminuir. Todo mundo, não, então vamos fazer homenagem a ele. Vai a criançada toda, volta do acampamento, todas com esparadrapo na orelha, pra chegar lá e falar, a gente tá contigo, cara. Entendeu? E vai lançar quando esse livro? Tá em fase de desenhos. Já tá pronto, editado, tudo. Agora eu tô na fase de ilustração. Maravilha. Amiga, assim, sementes a gente planta. Você é um multiartista, né? Plantando sementes, amiga. Agora a gente não sabe quando é que vai colher, né? A gente quer colher. É que nem você aqui, você tem seu livro. Mas não dá pra pular as etapas. Não dá. Tem gente que também quer colher sem antes semear. Não, eu acredito muito nessa coisa, cara. Você planta, demora pra enraizar de verdade, pro caule ficar grosso, substância, depois galhos, folhas, não flores. Não dá pra trabalhar com imediatismo. Olha, aí desiste, né? Quanto processo até te dar um fruto. Exatamente. Por isso que as pessoas estão se atropelando, porque elas estão vivendo o imediato. Tem que ser pra ontem. Eu falo, né? Falamos.
E mudando de assunto, Hum. fala um pouquinho aí sobre essa experiência de Fim. Esse texto aí maravilhoso, roteiro de Fernanda Torres, Então, que você fez uma eu participação. fiz uma participação, assim, eu não eu assisti, o filme tá lindo, a série tá linda, 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 assim, ó, a série é linda. Como a série é É legal de baseado no ver. best-seller dela. É. E é da Fernanda Torres o livro, Aham. Fim. E a Lu Moraes, que é a caracterizadora, ela tá vendo a diferença? Ela conseguiu manter os mesmos personagens, os mesmos atores, e envelheceu numa dignidade. Até eu envelheci, entendeu? É tudo com dignidade, no tom certo, sem excessos. Então a série é muito boa. Uma pena, eu falo assim, né? Aí vou puxar de novo aquilo que eu falo pra você. Uma pena que eu fiz uma participação pequena, né? Apareço nas 4 fases, mas assim, uma cena na primeira, uma cena na segunda, uma cena na terceira, uma cena na quarta. E cena muito pequena, né? Eu faço um porteiro e queria muito, verdade é essa, eu queria ter feito um personagem, eu queria ter, sabe, feito muito mais. É isso que eu tô querendo, assim, eu quero mais, eu quero mostrar o meu trabalho de fato. Mas certamente o que você fez foi com muita Ah, dignidade sim, e não, entrega. e muito grato, grato. Grato. Cibele Santa Cruz sempre me chama para fazer as coisas, graças a Deus. Cibele Santa Cruz está sempre lembrando, e eu falo, e ela fala: Hilton, uma hora vai cair um papel certo aí para você, entendeu? É isso. E aí a gente volta a falar na questão da semeadura, né? Você está semeando. Semeando, semeando. Eu tenho dito não para muitas coisas, né? Mas é por isso, por exemplo, jamais deixaria. Eu falei pro Andrucha que no mesmo tempo eu estava fazendo os Mas você acha dois. que essa questão de você fazer porteiro tem a ver com esses estereótipos Claro que tem, canalhas? claro que tem. Tem, ainda tem. Esses, não sei se eu estou usando uma expressão muito forte, mas eu vejo como canalha, né? Essas caixinhas É, com mas é o que eu te rótulos, porque falo. da mesma forma que você faz o É que porteiro, as pessoas é que têm que sair dessa caixa. você não pode sair dessa caixa e fazer o É, milionário. exato, então. O nordestino não pode se dar bem. É. Ele não pode ser o cara, ou ser o jornalista que tá lá e contando toda a história. Enfim, mas aí é o que eu te falo. Eu tento sair da caixa o tempo todo. Eu me proponho a Mas eu acho isso. que não é Mas as você. pessoas têm que Eu acho que sair. todo mundo tenta. Isso, Todo mundo tenta. entendeu? Então, quando eu falo oportunidade, é isso. Eu acho que a hora que o diretor de elenco falar, não, peraí, eu não vou apresentar o Hilton para esse papel. Eu vou apresentar para esse. Falou, confia. E aí, o momento que der junto e um diretor falar, pô, Acho que falta uma produção que surpreenda o público, do É, tipo, caramba, ele tem cara de bandido, mas ele tá fazendo o por isso eu tô te médico. falando, eu acho que assim, Caramba, ele imprime a imagem, sei lá, de um é, mendigo, mas ele tá fazendo o milionário. o Breno me deu essas duas Isso, oportunidades. eu sinto falta É, disso. De produções que surpreendam, porque é sempre assim, o fulano ou o Beltrano, o é. milionário, ou a ricaça fútil. Aonde começou isso que foi muito legal pra mim foi ter feito I Love Paraisópolis. Em I Love Paraisópolis eu fiz o Totônio, que era dono de um bar. E eu fiz a Ali foi novela elenco fixo, toda, ali né? foi elenco fixo, com o nome na abertura da novela, entendeu? Quer Que dizer, maravilha. isso tudo muda. É muito incrível, por isso que eu falo que as pessoas dizem que não, mas muda. O tratamento muda, a história muda, porque você está mais presente no processo, você está Uhum. encontrando mais o elenco principal também. Tudo muda. Tem mais Tem substância. mais substância, né? O nome na abertura da novela muda. E Nerinho? Nerinho Nerinho Dom. foi presente Breno da vida. Silveira. Breno Silveira. O Breno me deu também de presente uma cena no Um Contra Todos, que é maravilhosa, tá vendo? Lá ele já tinha, ele falou, opa, você é bom. Ele falou, e eu falei, nossa. Sabe assim, preenche a alma. Ou seja, não é a dimensão do papel, né? Não, é o É o reconhecimento do reconhecimento. trabalho, daquela cena. Uhum. Mas era uma cena legal. Primeira cena com ele em Um Contra Todos. Divisa. E aí chega o Julinho Andrade perguntando sobre como atravessar a fronteira, por debaixo dos panos e tal. Mas é uma cena, sabe, pontuada. Ele oferece um café, mas tudo um tempo, e o Breno é esse, vai no teu tempo, sabe? Forma que o copo vai se distanciando ou chegando. Cinema.
Cinema. Que dá pro outro que tá ali numa escala menor, sabe? Que dá a mão pra você chegar igual no protagonista. Ali, pá, foi isso. Maravilhoso. E aí, depois, ele chamou pra fazer Dom. E tudo isso com a Cibele Santa Cruz. Obrigado, Cibele. E aí, no Dom, cara, fazer parte desse bando do Ribeiro, Fabinho Lago, maravilhoso. A gente tinha um núcleo onde tudo dava certo. E cenas maravilhosas. O Nerinho, aí sim, ele veio I Love Paraisópolis, que eu deixei de ser o porteiro, o faxineiro, o engraçado. Pode ver toda a minha trajetória, o porteiro, o faxineiro, o engraçado, porteiro, faxineiro, engraçado. Aí vem I Love Paraisópolis, que aí eu faço... Zaqueu vem depois? Zaqueu vem depois. Muito bacana Pois é. também, né? Esse Não, reconhecimento, Zaqueu, né? mas eu fui me colocando. Se É colocando. importante a gente. Todo mundo falava, Hilton, calma, você vai se queimar. Eu falei, gente, mas eu preciso me recolocar no mercado de trabalho. O que eu quero fazer agora? Você entende? Eu fiz uma oficina de Nelson Rodrigues com o Emílio Orciolo Neto. Aham. E ele também falava um pouco sobre essa questão das caixinhas. Sim. Porque ele fez muito papel de italiano. Sim. Não é que ele não goste, ele gosta. Sim, mas todo mundo quer sair. E aí ele dizia exatamente isso, todo mundo quer sair, mas primeiro se encaixa. Se encaixa naquele estereótipo, aceita, Claro. com dignidade, Sim. mergulha de cabeça. Eu não tenho o menor para problema. depois sair, transpor. Eu sempre falei Essa isso. coisa Teve do alguns amigos, estereótipo. teve alguns amigos que falaram assim: você não quer mais fazer porteiro? Eu falei, não é isso. De forma alguma. Se for para fazer um porteiro dentro de uma novela do começo ao fim, e ele ter uma história dentro dessa portaria, tô dentro. Você entende? Ele pode ter uma história. Ele é fofoqueiro, ele é o cara ranzinzo, ele tem família, ele tem cenas. Qual a importância desse porteiro? Posso te falar uma coisa? Pode. Eu tô escrevendo um roteiro. Ele já tá 75% escrito. E tem um porteiro com uma trajetória do início ao fim. Pois é, olha que lindo. E ele tem uma importância absurda isso que eu no tô desfecho falando. da história. É isso, olha que legal. Por que não fazer um porteiro ter uma importância numa trama? Por que ele só Ele é é pra o abrir cara porta? que tá ali observando tudo, recebendo todo mundo. Exatamente. E assim, eu tiro pelo Theo, o porteiro do meu prédio. Eu não sei se um dia ele vai assistir esse vídeo. Theo, um abraço pra você, ó. Você é um queridaço. Ai, pois é. O Theo é uma pessoa preocupada, sabe? Atento a tudo e a todos. Pois é. Ele faz da Que não profissão dá essa dele dimensão, né? essa dimensão de falar, nossa, esse Que de porteiro fato é ele muito tem bom. na prática, no dia a Na dia. prática, é. Eu também tenho lá o Luiz, gente boa, gente boa, gente boa. A gente ri, eu paro lá pra conversar com ele. E não vê isso na novela. Um Não. porteiro que realmente, entendeu? E é uma figura muito interessante. Muito interessante que ele sabe da vida de todo mundo. Todo Ele pode ter ali. Tem umas cenas muito boas, que também foi a novela que eu fiz inteira. Que foi Em Família, com a Júlia Lemert. Em Família eu fiz inteira com o nome na abertura da novela também. E era um porteiro. Esse porteiro era legal. Esse porteiro foi maravilhoso. Ele tinha cenas e cenas e cenas. Ele falava com um, ele falava com outro. Ele pegava gente grávida, botava no táxi. E era tudo com texto. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. É quando eu te falo, quero fazer milhões de porteiros, mas com esse desenho, sabe, ele tendo um porquê. Não só bom dia, boa tarde, tem coisa, não, abrir porta, não, né? Que seja comunicativo, que tenha curvatura, que se importe com o ser humano que está entrando, que está saindo. Isso é muito bacana. Lembrei. Em Família. Nesse roteiro que eu estou escrevendo, o porteiro ele tem uma participação assim vital no desfecho da história. Legal, né? É isso aí, botar pra frente, vamos fazer. Vamos fazer. Mas pra gente acabar esse quadro, eu queria muito poder ficar conversando com você horas a fio, porque você pra mim, eu não sei, vai parecer redundante ficar falando que você é um cara inteligente, sensível, humano. Obrigado, meu amor. Muito poético. Obrigado. Eu queria ficar aqui horas conversando com você, mas pra gente encerrar esse quadro, eu queria saber se existe algum personagem que você ainda não interpretou e que teria vontade de interpretar, seja no cinema, na televisão ou no streaming. Ai, cara, Existe alguma coisa que você não fez e tem vontade de fazer? Não, eu tenho vontade de fazer personagens longos.
Eu acho que é mais do que isso, assim. Eu quero, Independente do perfil, né? independente do perfil, eu quero a oportunidade de entrar num processo inteiro, sabe? Desde o início, falar assim, não, a gente te escolheu e você ir para leitura, sabe? Todo o trabalho, do início ao... Isso eu nunca peguei, do início ao fim, não. Mesmo que tenha sido os personagens grandes, como eu te falei, eu já peguei ali, já, a coisa já estava acontecendo. Ouro branco, Zaqueu né? foi isso, Zaqueu, Ouro Branco. Então, assim, eu falo desse trabalho de mesa, preparação, sabe? O Dom foi isso. Só que o Dom eu sabia que ia estar na primeira temporada, né? Mas o Dom foi isso. A gente fez trabalho de mesa com o Breno, a gente fez o trabalho com a Maria Silva de preparação de elenco, foi muito legal. É isso que o ator quer. O ator quer trabalhar do começo, meio e fim, sabe? Mesmo que seja numa fase ou numa temporada. Sim, Porque, por exemplo, Fábio Lago é ele é só muito isso. de De temporadas, temporadas, de de fato. fases. Pois é. Mas ele vai lá e Ele é maravilhoso, é arrasa. isso que eu tô falando. Ele fez agora a primeira fase de Renascer. É, Né? O pai da maravilhoso, Santinha, né? maravilhoso, é. Arrasa. Ele, Cidade Ele é um Visível. monstro. Cidade Visível tá maravilhoso. Monstro. Ele em Dom, ele é maravilhoso. Beijo, Fabinho. Tive um orgulho de trabalhar com você e vou ter mais. Será que seria muito ousado convidar você aqui para ver o Vozes Interativas? Seria um prazer te receber aqui. Vem, De verdade, Fabinho. Fábio. Você é um ator gigante. É. Então é isso, eu quero trabalhar. Eu quero ver meus livros publicados Mas em numa Ouro escola. Branco você não entrou no início do processo porque estava tudo muito tumultuado. O André também entrou. Pois é, eu sei. Ele que ia fazer também. Então, Não, e que tinha uma outra pessoa dirigindo, pois e é. aí foi, né? Foi não muito querendo conturbado. comentar assim a fundo, Não. mas foi afastado e tal, e aí o André assumiu a direção, e a princípio assumiria a direção E faria como e elenco. faria como elenco. Pois é, eu sei. Foi quando ele me falou, Hilton, não vou fazer, vem, Por vem, isso que vem. você não entrou no início. Pois é, então, mas eu não entrei do início, nem do início do início. Mas você entrou lá no final Lógico, arrasando. é ótimo. Ele fez uma leitura, gente, sentou ali para ler. Eu falei, esse cara já se preparou, ó. Você nunca tinha lido aquele texto? Não, Você pegou naquela tarde o texto, não foi? Foi tudo muito assim. Ali eu não tive dúvida. É ele. Pois é, olha que louco. É ele. Olha que louco. E é isso, amiga, vamos trabalhar. Interessante essa sua colocação. Você não pensa em personagens Não, específicos. não Você penso. quer um processo do início ao fim. Não penso em personagem, que eu com tenho direito à absoluta mesa, certeza. preparação de elenco. Eu tenho absoluta certeza que eu estou capacitado, sem nenhuma modéstia, mas sim com tudo que eu estudo, com tudo que eu me Com entrego, de fazer certeza. qualquer personagem. Mas é o que eu te falo, desde que seja assim, esse é pra você. E aí vamos atrás. Tem tanta coisa acontecendo aí que eu falo, meu Deus. E é muito doido ouvir, amigos. Ai, eu te vejo ali, aí eu te vejo renascer, eu te vejo. Me vem mais, que se Deus quiser tá vindo. Que é isso. Eu não tenho vergonha de falar, eu quero trabalhar. Agora, eu tô me colocando num momento que eu. Né? Tá certo, você tá certíssimo. E graças a Deus, os diretores de elenco que estão me convidando estão entendendo, sabe? Por exemplo, fui chamado para fazer uma cena em Dona Beija que eu ia dar em cima da Grazi Massafera e levava um tiro e morria, ponto. Falei, não. Sabe? Falei, não, desculpa, mas vê se tem algum outro aí que eu possa mostrar um pouco mais. Que era muito pequeno, sabe? 2 falas e morre. Não, sabe? É que nem assim, você vai fazer um personagem entubado. Entubado não falo, entubado não mexe um dedo. É verdade. Eu sempre falo isso. Mas se você fosse, você faria com muita verdade. Entubado. Mesmo entubado, você seria verossímil, eu tenho certeza. Então é isso, eu quero trabalhar, eu quero fazer personagens interessante, bacanas. eu gostei da sua resposta, gostei. Né? Porque eu já fiz essa pergunta para outras pessoas, eu queria fazer o X, o Y... Cada um dentro das suas perspectivas. Mas é verdade, eu acho que você merece uma trajetória do início ao fim. Exato, é isso. Pelo profissional que você com dignidade, com respeito, com sabe? respeito, profissionalismo. Com salário, entendeu? Que seja, sabe? Certíssimo. Digno, é só dignidade. Vamos pro final do programa, pro último quadro? Vamos, meu amor. 2 perguntinhas básicas. Quem você considera uma voz interativa no meio artístico? Uma voz? Uma voz interativa. Eu sei que é meio injusto pedir um exemplo, mas
uma pessoa. Ai. Como voz? Como voz. Cara, não tá me vindo assim a mente. Voz, você fala em qual sentido? Do que se Que se posiciona, do que posiciona, se que coloca, interage, que que se interage. coloca. Cara, eu hoje eu estaria com o nome dele, Cesário, não é? Que fez o Bacurau. O Silvério Pereira. Silvério Pereira. Silvério Pereira, Juro, assim, me veio ele maravilhoso. assim, dessa coisa do quanto que ele se transformou. Eu assisti. Se E ele é um transformou, ator de não. teatro, Do né? quanto ele se transformou, não. Do quanto ele se colocou, entendeu? E acabou sendo reconhecido pelo que Sim, ele é, pelo sim. que ele fala. Que eu vi a Ele é primeira vez, maravilhoso. é o que me veio à cabeça, assim, de cara. Silvério Pereira fez BR Trans. Nossa, eu vi 2 vezes aquele Então, BR monólogo. Trans. E aí, isso, ele já Maravilhoso. foi pra novela e fazendo 2 personagens, que à noite virava, né, a travesti, E de ele dia. foi porque, assim, a história que eu soube, que a Glória Pérez Foi assistir o espetáculo, assistiu é. o espetáculo. E viu ele, Eu não né? sei se foi BR Trans, não, hein? Foi. É porque ele fez um outro monólogo também. Eu acho que o BR Trans. Foi BR Eu acho Trans que que ela foi. viu? Eu acho que foi. Então eu vi que ele tava montando pela milésima vez, É, eu porque acho ele que montou foi. muitas vezes BR Trans. Bom, Eu eu acho assisti que 2 foi. vezes lá no Poeira. Eu lembrei nele agora, assim, porque eu acho E, que ele ele, se e ele posiciona foi muito assistindo bem parece que foi assim, e amor à primeira. canta, né? E tem toda uma Ele é questão. maravilhoso, ele é um monstro E no é da palco. atualidade, sabe? Assim, e é Uhum. jovem. Pensei nele. E é um cara que tem uma história sofrida, É, sabe? E é nordestino, entendeu? nordestino, E aí agora tá é fazendo, gay. cantando gay, assunto, sabe assim? Pra mim, ele é o momento, assim, Ótimo, dessa ótimo, voz, excelente, excelente. Ótima sugestão. Silvério Pereira. E o que é essa voz interativa? O que faz Hilton Castro escolher Silvério Pereira como uma voz interativa? Então, primeiro, porque é o que eu tô te falando, assim, ele não se vendeu a um mercado pronto. Eu luto muito sobre isso, eu luto muito por essa fala de seja você, com seu caráter, com a sua dignidade, Uhum. né? Não se molde a um momento, a um imediatismo. E não deixe de se colocar. Eu sempre fui uma pessoa, em qualquer lugar, no carnaval, que fui diretor 12 anos, diretor artístico, eu nunca gostei de injustiça, eu nunca gostei de ver alguém por estar numa posição melhor do que a outra, tratar mal. E eu sempre levantei o meu Nordeste. Sempre. O Silvério faz isso muito bem também, Faz, né? faz. Eu nunca me escondi também fingindo que não era gay. Entendeu? Então, assim, é muito esse paralelo. Eu sempre tenho, através das minhas poesias, eu falo sobre o Brasil que eu quero ver de verdade. Eu falo sobre o Brasil que troca votos por dentadura. Então, eu nunca acreditei em faça jogo da panelinha para você se dar bem. Eu nunca gostei de fazer lobby. Eu sou um cara que mesmo as novelas que eu fiz, tem a festa, não sei do que, eu falava, ai, me dá um negócio, porque assim, às vezes não é meu mundo ali naquele momento. Às vezes eu quero fazer aquilo e fazer bem feito e ir para casa. Sabe? Eu acho que você não necessariamente, essa coisa também que eu ouço muito, quem não é visto não é lembrado, quem não é... Eu quero ser visto através do meu trabalho. Eu não quero ser visto só que o Hilton participa de todas as festas. Convite eu tenho, obrigado. Mas eu quero trabalhar. Eu quero ser um nordestino, trabalhador, autor, diretor, sensível e que tem papéis para escolher, inclusive. Isso é que é bom. Você pode escolher. Falar, eu quero isso aqui. Quero experimentar essa coisa que eu ainda não vivi. É isso. Não festa. Tem gente que vive de festa. Vive de uma, tira foto com um, tira foto com o outro. Assim não, sabe? Não me diz nada. Hilton, eu sou sua fã. Imagina. Adorei você ter vindo. Muito Obrigado, obrigada, de meu amor. verdade Obrigado mesmo. você. Você merece. Obrigada. Você merece. Eu queria dizer com certeza que a Ju ainda vai estar muito longe, porque ela é uma menina que luta muito. Ela também tem um livro dela de poesia, né? Não, é uma peça. É uma peça publicada. É. Pois é, tem uma peça publicada. E tá aí, ó. Foz interativas. Venham.
Venho. Venham todos, venham todos. Isso aqui é um espaço aberto. Gente, então a gente vai ficar por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Ó, se inscreve lá no canal. Dá essa força aqui pro projeto continuar acontecendo. Tantas pessoas bonitas, bacanas estão passando por aqui. Não custa nada, vai lá, se inscreve e ativa lá o sininho, que aí você vai receber informação dos vídeos novinhos saindo do forno aí para você. Tá bom? Um beijo no coração e até a próxima. Tchau.